Olá, tudo bem? Estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre a Constituição Federal. E hoje eu trago uma pergunta a todos vocês que são eleitores e que no dia 15 de novembro irão se dirigir às suas sessões eleitorais para votar. Você sabe mesmo o que faz um vereador? Conhece suas competências? Quando durante a campanha um vereador chegar prometendo que vai fazer hospital, que vai fazer escola, que vai fazer estrada, você acha que é possível de fato que ele tenha essas atribuições? É sobre isso que nós vamos conversar agora. A Constituição Federal prevê, nos artigos 29, 30 e 31, as competências relativas ao poder legislativo municipal. Então, na Constituição é previsto, por exemplo, a quantidade de vereadores que cada município vai ter de acordo com o número de habitantes. Também se fala nela a respeito da remuneração dos vereadores. Quanto deve ganhar um vereador? Embora a Câmara vote a sua própria remuneração, existe um limite que é estabelecido pela Constituição Federal. E ela também prevê quais são as competências de um vereador. É importante lembrarmos, antes de falarmos propriamente sobre as competências do vereador, o seguinte: o Brasil ele é regido por um princípio chamado princípio da legalidade. Por estarmos no Estado democrático de direito, é a lei quem deve reger todas as ações dos agentes públicos. Não importa qual agente público, o que importa é que ele deve ser regido por lei. E uma das versões do princípio da legalidade, que são muitas, é que o agente público só pode fazer aquilo que a lei manda, que a lei autoriza, enquanto que nós particulares podemos fazer tudo quanto a lei não proíbe. E a lei diz que não é função do poder legislativo fazer estrada, fazer escola, ou qualquer outra obra pública, mas que isso é atribuição do prefeito, que está no poder executivo, que está à frente da administração pública municipal. Pois bem, o vereador ele faz parte do poder legislativo municipal. Entre as suas atribuições típicas está criar leis, produzir leis que sejam do interesse local, conforme prevê o artigo 30 da Constituição. Então, um bom vereador ele deve observar a sua cidade e as necessidades do seu povo para então pensar leis que melhorem a convivência harmoniosa de todo aquele município, o bem-estar dos seus cidadãos, ou que estabeleça a ordem. Muitas vezes, devido à grande quantidade de habitantes, leis que organizem, que estabeleçam ordem são também necessárias. Então esta deve ser a primeira coisa que um vereador em campanha, um pré-vereador, um candidato deve dizer. Eu vou procurar criar leis, projetos de lei que melhorem a vivência do município, que as pessoas se sintam com bem-estar social, que traga desenvolvimento para a nossa cidade. A criação de lei é a função chamada de precípua principal. Quando um candidato a vereador promete céus e terras, mas não fala nesse aspecto, alguma coisa errada tem aí. Ou este candidato não compreendeu qual é o papel que ele irá exercer, ou está se utilizando da inocência das pessoas por não conhecerem de fato a Constituição para prometer aquilo que não é de sua competência. Então, o vereador é aquele que faz parte
do Poder Legislativo, sua função predominante é a de criar leis de interesse local. Outra coisa interessante de ser dita é que o vereador ele pode suplementar leis que são federais ou estaduais. O que significa isso? Quando nós lemos a Constituição, nós percebemos que a União cria leis gerais, os estados criam leis regionais e é função do município fazer um complemento naquilo que lhe interessa, naquilo que lhe é próprio, justamente para adaptar a lei geral à sua realidade municipal. Então, uma outra função que é atribuída ao vereador é observar naquilo que a Constituição propõe, nas possibilidades legislativas, suplementar aquilo que é próprio do seu município em leis que são gerais. Esta atribuição da criação de lei é a principal do vereador. Assim que um vereador assume a sua legislatura, ele vai produzir o que se chama lei orçamentária. Exatamente. O município ele tem um orçamento e este orçamento é votado através de lei de criação da Câmara Municipal. Existe também a criação de um plano chamado de plano diretor, que vai dizer as diretrizes pelas quais o município irá caminhar, quais são as metas, quais são os objetivos a serem alcançados pelo município durante aqueles 4 anos de mandato. Todas essas realidades fazem parte da função típica do vereador, que é de criar leis. Será que no seu município há uma criação, uma produção de leis que é chamado no direito constitucional de movimento legislativo? Para saber, é interessante que você vá até o site da sua prefeitura e procure lá as leis que foram produzidas nos últimos 4 anos. Através dessas leis promulgadas, você saberá o quanto o Poder Legislativo do seu município trabalhou. Claro que o vereador também exerce funções que eles são atípicas, ou seja, aquelas funções que não lhe são principais, são acessórias, mas que fazem parte de sua competência. Uma delas, e também importantíssima, claro, é fiscalizar o Poder Executivo. Todas as obras que o Poder Executivo realiza e as contas prestadas uma vez ao ano pelo prefeito são fiscalizadas pela Câmara Municipal. Então, é papel dos vereadores atentar para a legalidade das contas que são prestadas, e isso a Câmara Municipal faz junto com o Tribunal de Contas, e também fiscalizar se o prefeito tem, de fato, atendido às necessidades da coletividade, ou se está agindo em interesse particular, porque existe um princípio previsto no artigo 37, que é o da impessoalidade, que veda, que proíbe que o prefeito venha a agir em nome próprio ou em nome do seu partido. A prefeitura ela deve sempre agir de maneira impessoal para atender a direitos coletivos e difusos. Então, a função fiscalizadora. Será que no seu município tem oposição ao prefeito, capaz de denunciar aquilo que não está conforme a lei? Ou todos os vereadores do seu município são situação, ou seja, estão aliados ao prefeito? Porque se todos são situação, obviamente que a fiscalização vai dizer que está tudo muito bem, que está tudo ótimo, e que não há denúncias a serem feitas, até que o Ministério Público faça alguma auditoria e descubra ali tantas irregularidades. A Câmara Municipal, portanto, os vereadores têm uma terceira função, que é a função judiciária.
Observadas essas irregularidades, quem julga o prefeito nas suas irregularidades é justamente a Câmara de Vereadores. Então, aí, um papel de julgadora, de autorizar que o prefeito seja julgado. Essa função ela não é muito comum, mas trata-se de colocar o prefeito para prestar esclarecimentos mediante improbidade administrativa, irregularidades. O Tribunal de Contas, claro, faz parte de todo esse processo no que se refere a observar de fato se há essas irregularidades. O prefeito ele tem a obrigação de prestar contas uma vez ao ano de todos os gastos que a administração pública teve. E, inclusive, essa prestação de contas fica disponibilizada para nós, cidadãos, durante o prazo de 60 dias ao ano, para que qualquer cidadão possa ter acesso. Existe uma função dos vereadores que é administrativa. Os vereadores organizam a própria Câmara Municipal. Eles não dependem de alguém que os faça por eles. Eles mesmos organizam internamente a Câmara Municipal. E existe uma função de assessoramento, que é justamente auxiliar o poder executivo a administrar o município, porque é importante lembrarmos que o poder que está muito mais próximo do povo em toda a hierarquia da federação são os vereadores. Então, de fato, o assessoramento é a indicação de serviços que precisam ser feitos. Mas não é ele, vereador, quem faz. Ele indica para que o Poder Executivo faça. Através de indicações, ele mostra ao prefeito qual área deve ser atendida, qual tem prioridade, o que deve ser feito de imediato, o que pode esperar mais um pouco. Então, existe no Brasil um equívoco muito sério, que é o seguinte: quando as obras estão acontecendo, os vereadores ficam lá para dizer à população que são eles que estão fazendo a obra. E, na verdade, não é bem assim. Quem está fazendo a obra é o poder executivo, o prefeito, nas suas atribuições. E ele, como vereador, está ali fiscalizando a obra. Não é errado dizer que fez a indicação. Todavia, é importante lembrarmos o princípio da impessoalidade. As obras públicas, elas não devem ter o nome de um particular, de uma pessoa, de um agente público. As obras públicas atendem a toda a coletividade. Compete a nós, cidadãos, acompanharmos aqueles que nós colocarmos na Câmara. Porque os vereadores ficam sempre lá nas obras, na construção de estrada, na reforma da escola, na reforma do posto de saúde, porque é a forma que eles têm para dizer: olha, esta indicação foi minha. Todavia, isso não seria necessário se nós acompanhássemos o seu trabalho, se fôssemos cidadãos comprometidos com a nossa nação. Então, um vereador ele tem todas essas responsabilidades, mas a principal delas é a criação de leis. Observar aquilo que está na lei orgânica, que deve ser atualizado, fazer uma emenda a esta lei orgânica, observar a lei orçamentária, fazer o plano diretor, que diz as metas, as diretrizes, fazer o plano plurianual, que destaca a ação de cada ano, e zelar para que a Constituição seja respeitada integralmente. Se o vereador chegar, ou o candidato, à sua porta, prometendo céu e terra, desconfie. Pergunte imediatamente qual projeto de lei você tem em mente de propor para que a Câmara dos Deputados, dos vereadores vote e que o prefeito, então, sancione. Em que você pretende melhorar a nossa cidade através de leis claras, precisas e que são do nosso interesse local.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui o seu like, se inscrevam no canal Sabendo e acompanhem as outras reflexões que farei a respeito do direito constitucional.